Estamos de volta aqui com o nosso programa Sempre com Você, nessa terça-feira do aconselhamento, e você é convidado a participar com a gente. 3349-1015 ou então 84199938, que é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de texto para participar aqui do nosso programa, tá bom? Agradeço você que é milite, você que mantém essa obra de evangelização. Lembrando, claro, que olha, tá chegando já o dia 20 de junho, que vence o nosso segundo boleto da campanha extra, e nós contamos com a sua ajuda. Nós temos muito a fazer, gente, não é só uma rádio não, são várias rádios no Brasil inteiro pra gente poder digitalizar. Então pensa, olha só, padre, é muita coisa, é muito investimento. Vamos colocar por baixo aí, não sei, uns 200, 300 mil para começar esse processo. Isso só para você pagar a taxa. Só o início do processo. Só a taxa, fora você ter que mudar equipamento e tudo mais, né? Então, são várias rádios espalhadas pelo Brasil. A gente precisa fazer esse processo, senão a gente perde a sintonia da rádio, tá? A gente vai ficar sem rádio. E a gente precisa também dar continuidade agora na segunda fase na nossa cidade da Imaculada aqui. Então não deixe de colaborar com a gente. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque daqui a pouquinho o Nelson Henrique vem aí para dar um recado todo especial para você. 20 de junho vence então o segundo boleto da nossa campanha extra, e você é convidado a correr hoje na lotérica e fazer a sua contribuição. Eu já fiz a minha, tá, gente? A minha campanha extra já tá colaborada, tá? E eu espero que você também faça a sua, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe, 3349-1015. Voltar aqui agora então, porque hoje nós recebemos o Padre Aldir novamente aqui no nosso programa. Muito bom recebê-lo aqui, e você é convidado também a fazer sua pergunta para ele, né? Vai que a pessoa tá aí em casa, tá querendo saber alguma dúvida. Pode fazer. Não pode nem ser sobre esse assunto, né, Padre? Às vezes a pessoa tá com o coração apertado, querendo alguma indicação, algum conselho de verdade, né? E a gente tá aqui pra... A gente não, né? O senhor. Nós estamos para isso. O padre é necessário procurar boas pessoas, porque cuidado para você não tomar um discernimento com alguém que tá meio perdido também, né? É verdade. Eu acho que é até bonito isso, o senhor falar, que vem também muito de encontro a esse assunto, né? Porque quantas famílias a gente vê sendo destruídas aí, procuram outros caminhos de reconhecimento, de evangelização, que buscam outros caminhos, outros lugares onde ajudar nos seus problemas, né? E aí a gente vê uma igreja tão rica como a nossa, com um documento tão bonito, que pode, né, restaurar casamentos, famílias. De fato, uma reflexão que pode te ajudar. No documento, o Papa fala isso. É um documento que não deve ser lido corrido, né? Ele deve ser lido com atenção. Um capítulo entre família, para ver quais são as propostas, depois verificar o que a Bíblia entende por família. Então é um documento que deve ser estudado com a família, em casa. É um momento de parar, de deixar as mídias sociais para poder, meia hora que você tenha junto com a sua família, para ler esse documento. Padre, estão pedindo uma bênção aqui, olha só, para o Ellerson Wilker e a Naira Antunes, e também para o Adriano de Jesus Andrade e família. Eles ligaram para você dar uma bênção especial para eles. Deus possa abençoar as suas vidas, fortalecê-los na amizade e no amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha só, padre. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de pedir uma bênção do Padre Aldir, um querido e sempre ungido nas suas homilias. Amém. E também perguntá-lo sobre o segredo de um bom relacionamento. Além da perseverança, da presença de Deus, já é bem forte em mim. Meu nome é Denise Carvalho e seguidora do Padre Aldir, olha só. Que legal, né? E ela também quer mandar um abraço pro senhor, né? Obrigado. Pois nos casamos há 30 dias. Atrás ele celebrou nosso casamento. Diga que é é outra pessoa. Olha só, o Sérgio e a Letícia, que casaram há 30 dias, mandam um abraço pro senhor Serginho, também. Deus abençoe, viu? Ah, legal. São novos de matrimônio. É o Sérgio Germinari, né? Germinari. Ele é meu vizinho, Isso. morava lá no meu bairro. Padre, então, vamos responder aqui a pergunta da Denise, né? Ela quer saber, assim, qual que é o segredo de um bom relacionamento, além de, claro, da presença de Deus. Bem, na família, vou tratar o relacionamento na família. O segredo é a expressão que a Antonielli usou para mim quando nós conversávamos sobre isso, sobre o documento. De a família ser um espaço de um trabalho manual. Artesanal. A família tem que ser um espaço artesanal. As relações têm que ser relações artesanais. Não é como uma fábrica que imprime, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000 para você poder compreender o que a milícia entende de evangelização.
O relacionamento precisa ser um trabalho manual, tranquilo, sereno. Eu preciso dialogar, eu preciso ouvir o outro, eu preciso deixar que o outro fale, né? Então, um diálogo franco, aberto. Você entende que quando ele fala de artesanal, os trabalhos mais lindos feitos às mãos, se a gente vai no Brasil, no Nordeste, aquelas rendas bem elaboradas, quer dizer, é um trabalho cauteloso, cuidadoso, carinhoso. Então, nos relacionamentos a gente tem que ter essa vertente. Claro, Deus é o principal e aí eu faço todo esse trato de amor. São os mais bonitos, mas também os mais caros, né, padre? Se você parar pra pensar. Isso. E é justamente, acho que o nosso relacionamento com o outro, ele custa aquilo que ele vale aquilo que ele custa pra nós, né? Por que ele é caro? Ele é caro porque a mulher, o homem que trabalhou manualmente, ele deteve uma grande parcela do seu tempo. Então você tem dado tempo para o seu relacionamento? Você tem dado tempo para a sua família? Então isso é muito importante. Não é cobrar o tempo do outro, quanto eu dou de tempo. Artesanal. Parece que ser diferente hoje no relacionamento familiar é coisa chata, né? Porque a gente vive numa padronização, assim, o senhor estava falando justamente dessa produção em série, uma padronização do tipo, do estilo de família que nós devemos ter. As redes sociais ditam como tem que ser uma família. Tal coisa dita como tem que ser uma família. Parece que a gente vive numa padronização, né, padre, tão grande. Como você se veste. Exatamente. Se você é magrinho, se você é gordinho, se você é alegre, se você é triste. Se você está triste é porque você está em depressão. Se você é muito alegre, você está num momento de euforia. As pessoas não permitem que você seja você. É verdade. E aí a gente vê, né, as famílias tentando se adaptar àquilo que a sociedade pede. Na verdade, às vezes a sua convivência familiar, ela é tão simples, é tão bonita na essência que ela tem, do jeito que ela tem. Às vezes você é artesanal, né? É perfeito. Não se adapte àquilo que a sociedade quer. Se adapte àquilo que Deus te chama a ser. Isso é muito importante. Porque a sociedade, ela muda, ela é fluida. Deus não. Deus é eterno. Ele é constante. É verdade. Padre, desde sempre, o senhor falou isso no começo, né? Há uma preocupação com a questão da estrutura familiar. Não estou falando de estrutura pai, mãe, filho, não é isso. Mas assim, de uma base familiar bacana, né? De você saber quem é a sua família, de reconhecer-se no outro também. Porque a gente vê hoje muitas famílias assim, não tô falando só de casamentos, tô falando de famílias mesmo. Irmão que não fala com a irmã, que a tia não fala com o sobrinho, e o sobrinho é brigado com a outra tia, né? Desses relacionamentos, né? Por que tem tanta preocupação? Justamente por isso, porque a gente percebe que a gente tá ficando num mundo cada vez mais evoluído, entre aspas, né? Porque parece que cada passo que a gente evolui, né, o ser humano regride, né? Então, é essa preocupação, porque desde sempre a gente tem essa preocupação com a família. A gente vê lá no Antigo Testamento isso ainda. Eu creio que o núcleo, quando uma mulher resolve dar à luz a uma criança, ela assume essa vida e ela partilha essa responsabilidade com o seu esposo, então mostra que o núcleo de uma vivência saudável está aí. Tanto que o documento termina com uma oração à Sagrada Família. Por que Deus, que é todo-poderoso, quis ter uma família? Né? Quis convidar Maria para fazer parte desse processo de salvação, José nesse processo de salvação, e o menino Jesus se encaminha com essa família para mostrar para nós que nenhum de nós somos soltos no mundo. Não somos. Tanto é que o documento trata sobre a adoção. Ele diz, olha, tem aquele que é fruto de uma relação biológica, mas também aquele que eu assumo como meu filho, como minha filha. Então, esse é importante, nós precisamos do outro. Então, quando um irmão e uma irmã brigam e passam 30, 40 anos sem se falar, ou por conta de o pai e a mãe trabalharam anos para dar um bem material para aquela família, e de repente eles brigam por causa dos bens quando os pais morrem. É uma dor que vai no coração, porque o pai não fez para isso. Agora, se o irmão e a irmã perdem o olhar sobre Jesus Cristo, por isso é que fixa o teu olhar em Jesus, né? O documento pede isso. No capítulo 3, o olhar sobre Jesus. Se você tem olhar sobre o Senhor a partir do Pai Nosso, então somos irmãos, não precisa ficar discutindo e brigando. Eu vou repetir uma frase que eu aprendi, que me mandaram. Assim, não quero ter razão, eu quero ter paz. Porque às vezes a gente quer ter tanta razão que a razão gera briga. Nós precisamos querer paz.
Até porque a minha razão não é a sua, né? Perfeito. São diferentes. E aí, se eu não souber te entender... Acho que é por isso que a gente vê tanta briga por aí, de todos os quesitos. Agora tá na moda, né? Brigar por causa de religião, brigar por causa de política, né? Todo mundo querendo brigar. E às vezes defendendo coisas que não são vida. Defendendo partidos que não geram vida. Defendendo situações que não geram vida. Né? E as pessoas não entendem a ideologia por trás. Fica no supérfluo. Nós temos que ir mais profundo nas questões, viu? É verdade. Padre, nesse documento também o Papa Francisco deixa muito livre para que as regiões do mundo inteiro, né? Possam trabalhar a seu modo, né? E é interessante isso, mas é porque justamente ele deve ter observado nesse sínodo que cada região, cada representante lhe trouxe uma realidade diferente, apesar de chegar a um lugar comum, né? Porque para ele criar um documento, ele chegou num lugar comum. Perfeito. De uma necessidade de todo mundo, né? Isso. Mas ele fala disso, da questão, né, de região. O senhor deve trabalhar bastante com casais, né? Como que o senhor vê essa realidade para o nosso país? É importante enxergar a cultura, mas que a cultura não seja maior do que a evangelização. Muito importante isso. A cultura, ela não é maior que a evangelização. Então, quando o Papa diz que cada região, que cada país trate com carinho a família, o homem, a mulher, as crianças que são gestadas nesse processo, ele está dizendo assim, as culturas são diferentes, mas a boa notícia é a mesma. O Senhor Jesus veio para nos salvar. Então tenha uma atenção a essa criatura humana que precisa do quê? Aí ele diz assim, não é à toa que esse documento sai no ano da misericórdia. Todos nós temos a necessidade de um olhar misericordioso. É verdade. Padre, a Iodete do Jardim Colômbia pergunta assim, o que o Papa nos convida a fazer diante da questão das famílias desestruturadas e da falta de amor? Ele nos convida a chamar essa família para o seio de um Deus que o ama. A família quebrou, eu não tenho mais o que fazer porque as pessoas definiram que cada um quer seguir o seu caminho e o filho ou ficou com o pai ou ficou com a mãe. O que eu vou fazer? Esse é o dado. Eu vou rezar com essa família, eu vou acompanhar essa família, eu vou mostrar para ela que tem lugar para ela dentro da igreja, que tem lugar para ela na religião católica apostólica romana. O que é importante é que ela se abra. Tanto que o primeiro ponto que ele diz assim, nós não podemos esquecer do querigma, o primeiro anúncio da fé cristã. Talvez as famílias quebradas e machucadas precisam saber que Deus nos ama, que o pecado nos afasta do seu amor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que o Espírito Santo vem para nos ajudar num processo de santidade e a gente não está só, e que eu preciso ter uma comunidade para me fortalecer, para não andar sozinho. A gente falava disso da comunidade da última vez, né? Mesmo. Justamente. Padre, olha só. A Alessandra Roberta, ela pede uma bênção especial. Ela está falando assim, eu quero pedir uma bênção que reze por mim, pela minha saúde, porque ela está muito mal da depressão. Alessandra. Alessandra, põe o teu coração no coração de Deus. Se os documentos do Papa tratam da alegria, é sinal que eu sei que dentro do teu coração e da tua alma, no íntimo da tua consciência, está a alegria do Senhor. Então, que Deus possa te abençoar e que essa alegria possa brotar de um coração que eu sei que está sofrendo, mas que certamente o Senhor já sabe e te acolhe. Força, filha, você vai passar por essa. Padre, a gente está falando de famílias desestruturadas, mas o Papa também diz, o termo que ele usa nesse documento é famílias feridas. Né? A gente sabe que na vida, na caminhada do dia a dia, nós somos seres individuais que participamos de um clã, digamos assim, né? Se eu posso dizer assim. E aí, como ser individual, eu tenho que ser mesmo participante da minha família, atuante, né? Entender, como a gente está falando, entender a razão do outro e tudo mais. E quando a gente não faz isso, a gente acaba ferindo, né? E aí ele vem falar desse termo, famílias feridas. Né? Famílias feridas pela indiferença, famílias feridas por tantas coisas externas que vêm como verdade, famílias feridas pela indiferença do homem ao olhar a mulher como um objeto e não como um ser que deseja e precisa ser amado e vice-versa. Então, o termo feridas é importante, por quê? Porque toda ferida pode ser cicatrizada. E mesmo cicatrizada pode doer, pode latejar, para a gente lembrar e a gente não ir pelo mesmo caminho.
Então ele traz essa questão da família ferida. Por quê? Porque tudo que nós estamos vendo hoje na sociedade, tudo que nós estamos vendo, ela foi gestada no seio familiar, ou na ausência de um grupo que se senta, que reza juntos, que se alimenta junto, que partilha dificuldades e alegrias juntos. Então, o que acontece quando há morte? Um homem resolve matar, uma mulher resolve enganar o outro. Isso tudo é parte de pessoas que não se sentem de fato amadas, feridas. Só quem fere é aquele que é ferido, né? Aquele que é doente, né? Que tem essa doença, essa ferida dentro de si. Dá mais uma pausa aqui na nossa conversa, padre, porque eu preciso dar a dica de hoje. Opa. Todo dia tem dica aqui no nosso programa, né? E hoje não vai ser diferente, olha só. A nossa dica de hoje é para tirar o cheiro do micro-ondas. É só limpar o interior do micro-ondas com um pano embebido numa solução de bicarbonato de sódio e água morna. E você passa no micro-ondas, limpa o interior, vai vai tirar aquele cheiro, né? Ruim que muitas vezes fica, tá bom? Então fica a nossa dica de hoje para você. E eu já vou encerrando aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com o padre, mas eu preciso falar, padre, porque tem temas lá dentro também que geraram muita discussão logo que saíram, né? Na verdade, as pessoas acabam falando, né? Coitado do Papa. Eu fico pensando, ele fala uma coisa... Aí telefone sem fio. Aí você faz assim, além do telefone sem fio, eu trago para mim a verdade, né? E aí eu transformo aquilo que foi dito para mim a verdade. Por exemplo, nesse documento, fala sobre a questão da indissolubilidade do casamento, né? Que isso tem sido discutido muito, não é mesmo? Vai ser e sempre será. Ele não pode quebrar, por isso que eu te falei que o documento anda em sintonia com o magistério. O matrimônio é indissolúvel. A questão que nós já levantávamos isso antes, mas ele trouxe à tona, é que há muitos matrimônios que eles não existiram de fato. As pessoas estão indo pela festa, as pessoas vão para o matrimônio porque querem mostrar para a sociedade que fazem parte de uma igreja, usar o vestido branco, não sei, ser a princesa daquela noite, vai casar porque ficou... Por interesses, ou porque a menina ficou grávida. Então, ele fez com que facilitasse a burocracia para verificar, muitas vezes, os matrimônios nulos. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas sejam infelizes. Deus, ele não. Deus não quer que cada um de nós seja infeliz. Mas se percebe no andar da carruagem que muitas pessoas não entendem o sacramento do matrimônio. Se perdeu isso, né, padre? E aí... muitos matrimônios são nulos, eles não existiram. Mas tem um filho da relação. Eu sei que tem um filho que é uma graça de Deus ter o bebê, ter a criança, ter o jovem, ter o adulto, mas de fato o matrimônio não existiu. Porque o homem poderia ter um problema de alcoolismo e não falou para a mulher naquele momento. O homem casou com uma mulher, mas ele tinha desejos por outro homem, não contou, tentou ver se aquilo ia dar certo. Então existem situações que tornam o matrimônio nulo. Mas o matrimônio na igreja, acredito que vai ser uma discussão de longo tempo, que de fato é indissolúvel, porque o Cristo fala, o que Deus uniu, o homem jamais separe. O Cristo disse, por que Moisés, num texto bíblico de Marcos, por que Moisés mandou o homem escrever uma carta liberando a mulher? Aí Jesus disse, por causa da dureza do coração. Então, por conta da dureza do coração humano, os teólogos se debruçaram, se estudaram para entender por que uma pessoa se separa. Ninguém casa para se frustrar. Aí percebeu-se, as pessoas não vão para o altar no desejo de ser para sempre. Às vezes elas vão assim, vamos tentar, se der certo, já começa errado. Porque tanto que o Papa fala disso, ele fala da questão da nulidade matrimonial, mas ele também fala por exemplo, dos casamentos de nova união. Isso. Né? Então, assim, são dois aspectos que a gente avalia dentro da igreja e que me deixa muito feliz, porque, de fato, o Papa Francisco enxerga isso mesmo, da questão de que Deus quer nos ver felizes. Ele né? retoma o matrimônio natural, por exemplo, que era dos antigos, no Antigo Testamento. Eu sei que Jesus veio tornar pleno os sacramentos quando jorra do seu peito sangue e água. Mas ele retoma, existe o matrimônio natural. O que é o matrimônio natural? Um homem e uma mulher que se uniram numa casa e estão constituir uma família. Isso é um matrimônio natural. Agora, esse matrimônio pode se tornar sacramental? Pode. Que é o que é importante para nós, né? Padre, nosso tempo encerrou. Você viu que a Paloma já levantou a plaquinha de intervalo, né? Agora sim. Pedir para o senhor uma bênção especial, então, e uma consideração ainda sobre esse documento, que acho que teria muito mais coisa para a gente conversar, né? Perfeito.
Então, você, católico apostólico romano que me ouve nesta tarde, eu quero dizer para você assim, busca estudar a tua fé. Não vai no achismo, vai naquilo que ela te apresenta. Esse documento é riquíssimo, então estuda. E eu quero que essa bênção se estenda a todas as famílias. De modo particular, a família do Marcelo e da Marisa, que está vendo a gente agora. O Marcelo, seu amigo. Por intercessão da Virgem Imaculada, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia. Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. E como diz a música do Padre Zezinho, né? Que nenhuma família começa em qualquer de repente, Amém. né, Padre? Padre, mais uma vez, obrigada. A gente te espera, então, na semana que vem, né? Estamos juntos semana que vem. Então tá, ó, se você tiver dúvida, tiver alguma sugestão de tema também, né? Pode mandar pra gente, que eu acho que é até bacana, que Estamos a gente abertos. esclarece a dúvida de quem tá em casa. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias de hoje. Não saia daí. Não saia daí. O nosso Deus é